Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus está aqui. Esta é a grande alegria que deve brotar no nosso coração. Estamos na presença de Deus. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração, nós nos apresentamos diante da presença da Divina Majestade. E a Divina Majestade, que é Deus, nos acolhe em sua presença. Essa é a beleza da oração. Deus nos acolhe em sua presença, Deus nos escuta e Deus fala conosco. Não importa quem você seja, não importa onde você esteja, nem como você esteja. Todas as vezes que você busca Deus na oração, Deus se deixa encontrar. Na presença de Deus, nós nos colocamos, Senhor, que todas as minhas ações, intenções, pensamentos, sentimentos, desejos sejam ordenados para a vossa maior glória, para o vosso louvor. Que se cumpra em mim, Senhor, hoje e sempre, a sua vontade. Nesse dia, nós estamos exercitando a graça de ser generoso com quem se encontra em necessidade, sem tocar os tambores, obedecendo assim às obras de misericórdia. Que eu, nesse dia, possa encontrar a sabedoria de Deus para ser generoso com os irmãos, sem tocar os tambores, sem dizer que foi generoso, apenas sendo misericordioso, como o Pai é misericordioso. Meus irmãos, vamos meditar hoje Mateus capítulo 5, versículo 17 a 19. Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Asseguro-vos que enquanto durarem o céu e a terra, nenhum i ou tio da lei deixará de se realizar. Portanto, quem violar o mínimo desses preceitos e ensinar outros a fazê-lo, será considerado mínimo no reino de Deus. Mas quem o cumprir e o ensinar, será considerado grande no reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro ponto do evangelho de hoje, versículo 17. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. A lei e os profetas. Eu não sei se você já percebeu que as leituras da semana, todas elas dizem respeito ao evangelho do domingo. Ou melhor, à liturgia do domingo, ao centro da liturgia. Qual era o centro da liturgia do domingo? Jesus é aquele que constrói o verdadeiro templo onde se encontra Deus, que é o seu próprio corpo. Jesus, em seu corpo, é o templo onde se adora a Deus e onde se obedece a Deus. A gente leu num domingo que Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos. E também na primeira leitura nós ouvimos ali São Paulo dizendo que os gregos pedem sabedoria e os judeus pedem o poder, pedem os milagres. Mas Jesus é o milagre, é o poder, e Jesus é a sabedoria de Deus. Então Jesus é a sabedoria de Deus. É Ele quem nos interpreta os mandamentos e é Ele quem purifica o templo. É Ele quem ensina o que deve ser o templo e o que deve ser a religião. É Jesus, o grande mestre, aquele que ensina a lei e que ensina a viver a sabedoria de Deus. Ele é o poder, a força e ele é a sabedoria. Então esse foi o evangelho de domingo, a liturgia de domingo. E essa semana nós estamos vivendo a mesma ideia. Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em Jesus estão o poder e a sabedoria. E essa sabedoria de Deus, ela é apresentada a nós a partir da lei de Deus, dos mandamentos e dos profetas que ensinaram a viver
a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Jesus é aquele que ensina a gente a viver os mandamentos. E ontem, no evangelho de ontem, ele falava dos mandamentos, ele falava do amor, do perdão, da misericórdia. E Jesus, ao mesmo tempo, é o profeta que exorta a gente de como é que a gente deve viver esses mandamentos. Só pode viver bem a lei de Deus quem olha para Jesus e quem encontra no coração de Jesus um modo de viver. A gente está vivendo um tempo em que tantas pessoas, inclusive bispos, pessoas famosas da igreja, têm aí atacado a CNBB, atacado a campanha da fraternidade. É uma tristeza isso. Vídeos que circulam na internet de pessoas conhecidas do meio católico atacando a campanha da fraternidade, atacando a CNBB. E quando você lê o texto base da campanha da fraternidade, não é nada disso que eles estão dizendo. Eles estão deturpando. A campanha da fraternidade está falando da paz, está falando da violência contra os pobres, está falando do preconceito, está falando da exclusão. É isso que a campanha da fraternidade está falando. Mas a CNBB tem sido atacada por causa da campanha da fraternidade. E pessoas muito famosas, até do meio católico, que não vou citar aqui os nomes, têm atacado. Mas Jesus é o único que nos ensina a viver os mandamentos. Então, eu tenho vivido os mandamentos de Deus. Eu tenho vivido a lei de Deus a partir do moralismo, do preconceito, da exclusão, ou a partir do coração misericordioso de Jesus. O versículo 18 diz, aliás, o versículo 17 ainda, Jesus diz, não vim abolir, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. Ele não veio abolir, ele veio cumprir. Jesus é o que cumpre plenamente a vontade do Pai. Como é que ele cumpre isso? Perdoando, amando, acolhendo. Perdoando, amando e acolhendo. Perdoando, acolhendo por amor. Perdoando e acolhendo a todos, sem distinção, por amor. Então, é assim que Jesus vive e é assim que ele ensina a viver. Eu só sou cristão, eu não sou cristão quando eu sou batizado apenas. Eu sou cristão quando eu vivo como Jesus. Carteirinha de batizado todo mundo tem. Se você vai nas penitenciárias, pessoas que mataram 20, 30, 40, dizem que tem uma carteirinha de penitenciária. Mas nem todos que estão ali conseguem, hoje, depois de terem cometido seus delitos, encontrar Jesus Cristo. Apesar de que tem a carteirinha de batismo. Estão na penitenciária e tem a carteirinha de batismo. Muita corrupção e muitas pessoas que cometem a corrupção são batizadas, se dizem cristãs, mas nem todas elas conseguem reconhecer Jesus Cristo. E eu não vou aqui estar citando para não estar julgando também. Mas veja, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entra no reino. Quem entra no reino é quem olha para Jesus e vive como ele viveu. Entendeu? E isso é difícil. A gente quer um cristianismo moralista. A gente quer um cristianismo que diz o que pode e o que não pode viver. Um cristianismo que você está na fila da comunhão olhando para quem não deveria estar ali, criticando e julgando os outros. Esse é o cristianismo. Está na fila da confissão, no tempo da quaresma, mas julgando o irmão que também está lá. Esse é o cristianismo que nós muitas vezes vivemos. Um cristianismo da língua grande, um cristianismo do coração insensível, do coração duro. Um cristianismo que dá o dízimo, paga tudo, até ajuda na igreja, mas não tem o coração de Cristo. E o ministro da comunhão da palavra tem que ter o coração de Cristo. Se você leva a comunhão para o irmão, você precisa ter o coração de Cristo primeiro. Jesus é aquele que vive plenamente a lei de Deus e os profetas. E ele diz mais, nada da lei vai se perder. A gente não pode fingir que não entender a lei de Deus. É preciso viver a lei de Deus completamente.
Mas a lei de Deus ela é resumida no mandamento do amor. A lei de Deus é resumida no mandamento da misericórdia. E esse mandamento da misericórdia, versículo 19 diz isso, é ensinar a cumprir, ensinar o outro a viver. Como é que a gente ensina? Vivendo como Jesus. A gente não ensina falando. Jesus critica os fariseus que falam, mas não fazem. Nós não ensinamos a lei, não é quando a gente prega, não. Pregar é fácil. Nós ensinamos a lei quando nós vivemos. Nós ensinamos a lei quando nós temos um coração manso e humilde como o de Jesus e um coração misericordioso como o de Jesus. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu cristianismo? Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão que acolhe você é? Se você não é um cristão que acolhe, você não é cristão. Porque Cristo é aquele que acolhe, que ama. Se eu sou cristão, eu tenho que ser como Cristo. E mais, ensinar os outros também a serem como Cristo. Combatendo toda a forma de preconceito, combatendo toda a forma de exclusão. Então, leia esse texto com muita calma, leia várias vezes, deixe as palavras falarem ao seu coração, converse com Deus. Não esqueça de registrar no seu caderno as luzes, as inspirações, as dificuldades que você tiver no dia de hoje. O salmo que deve nos motivar também hoje é o Salmo 18, 19. Então, boa oração, Shalom do Pai para você.